Bom, boa noite a todos e todas. E a gente queria só pedir desculpa que a gente vai vir essa caravana, mas isso é coisa do Jardim Nova Esperança mesmo, né? A gente sempre sai, muita gente, e a gente vai fazer uma apresentação um tantinho diferente assim, do que foi apresentado aqui, porque a gente vai mostrar, tentar mostrar a nossa história da forma que ela aconteceu lá, até com tudo dos acontecimentos, assim, a forma como a gente tratava o movimento, né, Lúcia? Então, a gente vai tentar mostrar desse jeito. E, para começar, o Edmar vai falar os fragmentos de poemas dos 10 anos de Uma Nova Esperança, que vai estar mostrando um pouco como foi a nossa luta no Jardim Nova Esperança. Tá, muito bem. Então, existe assim, algumas publicações que contam a história do Nova Esperança, e a gente, agora também com a possibilidade da criação do museu, lá a gente está recebendo coisas demais, assim, porque foi tudo muito documentado. E, recentemente, eu recebi uma série de documentos que estavam na cidade de Modena, na Itália. Então, assim, com uma leiga italiana, que faleceu recentemente, que ajudou muito na luta do Nova Esperança, Ana Maria Mellini. E, nos 10 anos do Nova Esperança, a Maria de Jesus publicou esse caderninho pequeno, foi uma publicação por ocasião dos 10 anos do Jardim Nova Esperança. E aqui tem assim, a história, ela conseguiu rimar, fazer uma rima, e eu vou apenas assim declamar sete versos dos que aqui estão, para vocês poderem assim verem um pouco e sentir um pouco da realidade que era o Jardim Nova Esperança, que diz assim: há muitos anos esta terra vivia abandonada. Era depósito de lixo e ponto de molecada, que assaltavam as pessoas e até davam pancadas. No mês de julho, porém, essa terra foi invadida por pobres trabalhadores que estavam sem saída, porque o custo de vida massacravam suas vidas. Com enxada, foices e machado, a área foi desmatada. Em poucos dias estava quase toda loteada. Cada um cercava um pedaço para fazer sua morada. Os materiais chegavam em carroça ou caminhões. De sol a sol trabalhamos com aqueles 7 anões, construindo com afinco nossos próprios barracões. Quem te viu e quem te vê era a manchete do dia. Esta área abandonada, hoje cheia de moradia, nos gritos da criançada transbordavam alegria. Mas se existe a pobreza, também existe a ganância. Depois da terra habitada, apareceram as onças, que eram os pretensos donos, tirando-nos a esperança. Nos seus carros importados e com papel na mão, disseram ser o documento desse pedaço de chão, dizendo para nós irmos fazer casas no sertão. O Edmar acabou de apresentar aí fragmentos dos 10 anos de Uma Nova Esperança, e agora nós vamos, esses fragmentos mostraram mais ou menos como foi o início da ocupação do Jardim Nova Esperança. E nós vamos apresentar a nossa colcha de retalhos, né, que é assim, retalhos de lembranças, são lembranças, fragmentos de lembranças da nossa história e que a gente registrou, e agora a gente vai abrir a nossa colcha de retalho, né, com uma música que foi escrita e era cantada lá no Jardim Nova Esperança, e que agora vai ser interpretada pelo Gilmar. Essa música chama-se Linha de Frente, foi escrita pelo companheiro João Rodrigues, no Jardim Nova Esperança, e o Gilmar vai estar cantando para a gente agora, Linha de Frente. Agora
irmos aí linha de frente, nós já passamos uma ideia de como foi mesmo o nosso movimento, né, a nossa resistência, porque ali a gente pensava exatamente assim, né? Se pegar um aqui, vai ter 100 em outro lugar. E tinha realmente, né? Porque quando um era perseguido aqui, já tinha um grupo de companheiros ali que estava ali resistindo, né? Então, essa música mostra bem para a gente. Agora, nós vamos chamar o companheiro João Rodrigues, que é para falar para a gente como se deu a ocupação do Jardim Nova Esperança. Ele foi um dos pioneiros e foi o primeiro presidente da Associação de Moradores. Então, ele vai falar para a gente como que ele chegou e como se deu a ocupação. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é João Rodrigues. A minha história não é diferente dos demais que ocuparam o Jardim Nova Esperança. A gente veio do interior, na época, por busca de trabalho, busca de moradia, que a gente não tinha na nossa região, estava muito difícil. E chegando em Goiânia, logo após surgiu a invasão do Jardim Nova Esperança. E foi onde a gente viu uma oportunidade de arrumar onde morar. E a gente foi para aquela área, levando assim uma esperança de conquistar uma coisa que era fundamental para todos que estavam ali, um pedacinho de terra para fazer um barracão. Lá chegando, a coisa não era fácil fazer barracão de casqueiro. Vocês sabem que é casqueiro, né? É a parte externa da madeira, aquele que não serve para fazer móveis. Então a gente usava aquilo para fazer o barracão. Não tinha como comprar tijolo. A minha casa foi feita assim. E a gente pegava no lixo aqueles pedaços de Duratex, dava uma preparada nele para poder fazer a parede. Bom, lá chegando, logo apareceu um pessoal que se dizia ser donos da terra. E começou, arranca a cerca aqui, derruba um barraco acolá, e foi apertando o cerco. Até que chegou a polícia, parece que estava combinado com esse pessoal, para reunir todo mundo e fazer assinar um documento que era a desistência. Assinar para quem? Por que assinar aquilo? Uma grande quantidade de pessoas assinou, mas saía assim, revoltado. Pô, caramba, vamos ter que sair. A gente conseguiu findar o dia. E à noite, até então, a gente não estava morando na Nova Esperança. À noite, a gente saltou para dentro do nosso lote, que seria o nosso lote, e começamos a fazer um barracão. Quando o dia amanheceu, nós já tínhamos um lado do barracão tampado, sem parede. Bom, a polícia chegou no dia seguinte para fazer a gente assinar aquilo lá. Mas algumas pessoas já haviam articulado, conversado, olha, a gente não vai assinar isso aí não. Quando a polícia chegou, a Polícia Civil, ó, gente, pode vir todo mundo, viu? Faz fila aí e vamos assinar. Aí logo apareceu algumas vozes, nós não vamos assinar nada. A coisa começou a ficar tensa, a situação. E era muita gente, e o povo, à medida que via aquele movimento, vinha chegando mais gente. E a polícia era uma viatura e mais parece umas 4 ou 5 pessoas. Então resolveram ir embora. Naquele dia começou-se o espírito da organização, da solidariedade, que tornaria a organização de uma comissão de moradores. Eu tive o privilégio de ser indicado para ser um dos participantes dessa comissão. Mais tarde,
essa comissão veio transformar em associação, porque o prefeito, as autoridades públicas, né, queria nos desmoralizar, dizendo que nós não éramos legítimos. Então, para mostrar que nós estávamos ali representando a vontade da maioria, então transformou-se em associação. Essa associação, ela lutou muito, ela tinha uma participação muito grande, e o pessoal, a maioria dos moradores, acreditava que a gente era capaz de negociar, de representar a vontade deles, junto ao prefeito, junto aos órgãos que a gente precisava estar em contato. E aí foi organizando. Nós tínhamos nas quarta-feiras as reuniões onde a gente debatia as questões mais imediatas e tomava as decisões, sempre pela votação, né? E foi dando certo. A nossa associação conseguiu passar a proposta de arruamento de ruas, que até então não tinha, passava por baixo da cerca de um, dentro do quintal do outro, e era uma situação um tanto difícil. Não tinha como chegar um carro para pegar uma pessoa que estivesse passando mal, que tinha que sair nos braços. Então a gente lançou a ideia, depois de discutir com a população ali, e a gente iria fazer o arruamento. E essa ideia foi aprovada. Foi uma tarefa muito difícil que nós abraçamos e conseguimos fazer daquela ocupação desordenada o arruamento. Então surgiu aí os mutirões. Eu estou dentro do tempo ainda, tá? Surgiu os mutirões para abertura de rua, construir barracos. Isso foi uma coisa que eu nunca tinha vivido. A gente vivia lá na roça o mutirão de capinar a roça, de roçar o pasto. Esse mutirão aqui na cidade era uma coisa nova e deu certo. Nós conseguimos fazer vários barracos, não todos porque não era possível fazer de todos, mas várias pessoas organizavam seus materiais ali e nos fins de semana convidava os mais próximos e construía seu barracão. Foi uma coisa muito bonita e que repercutiu em vários bairros, onde a gente chegou a reunir, no 1º de maio, uma grande quantidade de associações, de representantes de associação de bairros, né? Foi muito bonito e partiu para organização maior, porque em alguns lugares a polícia chegava, o prefeito chegava e queria impor. E aí derrubava algumas casas, aqui essa aqui não pode ser aqui e tal. O pessoal começou a organizar e reconstruir através de mutirão. Quando às vezes acontecia lá no Areião, tinha uma invasão que ocupava aquele trecho da Jamel Cecílio, naquela baixada ali, e o pessoal derrubava barraco ali. Eu não sei, não me lembro direito, que a gente estava em Nova Esperança, só recebia o chamado: gente, derrubaram o barraco do Manezinho. Aí a gente ia para lá, no outro dia estava construído o barraco do Manezinho e ele continuava. Bom, então a gente vai esquecendo também, porque era muita coisa e eu não dou conta aqui de lembrar de tudo, mas eu posso dizer que foi um aprendizado muito grande, onde a gente teve a convivência com pessoas mais instruídas do que a gente,
que deram a mão, que nos apoiaram, que nos orientaram como a gente levar aquela luta, né? E foi muito bom. Eu quero passar a palavra aqui para a Maria e o Edmar, que vai, nesse momento, mostrar para vocês um pequeno poema da Maria de Jesus, que ela vai apresentar mais o Edmar. Tá? Gente, muito obrigado, me desculpe. E esse poema, ele é um poema que fala sobre o povo e o poder, né? Essa relação povo-poder. E a gente vai declamar ele agora. Você é quem? Eu sou o poder. Eu sou o povo, viu? Eu sou o poder. Ajude-nos, Senhor poder, a termos onde morar, porque o tal do aluguel nós não podemos mais pagar. Eu não sou Papai Noel, não tenho a obrigação de dar casa para vocês. Vê se enxerga, cidadão. O Senhor diz isso agora só porque já se arrumou, através do voto do povo que o Senhor abandonou. Eu não abandonei ninguém, porque é minha intenção cumprir minha parte no trato, acabar com a invasão. Ah, mas para isso acontecer, o Senhor terá que aumentar. O salário é 1000% e para zero a inflação voltar. Pois só assim podemos comer, vestir e o aluguel pagar. E comprar um pedaço de terra para construir e morar. Mas quem o senhor pensa que é? Eu sou um simples trabalhador. E o que o senhor veio fazer aqui? Eu vim foi cobrar do Senhor. Mas cobrar o que, cidadão? Tudo o que falta em nosso setor. O que lhe falta, afinal? O cidadão quer me explicar? Ah, falta água, falta luz, falta asfalto e até uma unidade escolar. Mas lá tem um grupo escolar. Ah, tem sim, mas só falta o professor. Eu mandei asfaltar a linha de ônibus. Ah, mas as outras ruas o senhor não asfaltou? E um posto de saúde. O senhor não vai me dizer que lá não tem. Tem sim, mas só está faltando é o doutor. Pois saiba, meu cidadão, que eu sou o senhor poder. Porquanto seu argumento não cabe a me defender, ponha-se daqui para fora, senão eu mando te prender. Essa resposta cruel já era de se esperar. Pedir ajuda ao poder é mesmo que martelar água mole em pedra dura, porque nunca vai quebrar. Mas saiba, Senhor poder, que nós vamos batalhar. Essa mesma pedra dura por nós há de se quebrar. Nós somos a maioria. E se pararmos um dia, as coisas podem mudar. E aí, Senhor poder, sem o trabalho do povo, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Essa relação entre o povo e o poder era, em 1979, e continua sendo até hoje, uma pedra no sapato do trabalhador. Mas vou falar para vocês, Nova Esperança também foi uma pedra no sapatinho dos poderosos. E para falar para a gente como que a gente fazia isso com maestria, ninguém melhor que a companheira Geralda, que vai contar para nós como que a gente fazia isso na Nova Esperança. Então, boa noite a todos e a todas que estão aqui. Bom, a Maria colocou uma questão, né? Por que o Jardim Nova Esperança sobreviveu? Então, tem algumas ideias, algumas coisas que nós utilizamos lá, que encaminhamos, que deu esse efeito aí. Mas, primeiro, eu quero falar rapidamente, sobre o momento que vivia aqui o Brasil e aqui o nosso Estado, para surgir tantas, foi a década que mais surgiu ocupações. Nós temos duas grandes
ocupações de área, que foi o Jardim Nova Esperança e o setor Fim Social, que são vizinhos, e outros que foram surgindo. Foi uma época em que muitos camponeses, né, o pessoal do campo mudou, migrou. Então, nisso aí, aqui em Goiás, nessa época, o êxodo rural então foi muito grande. E inchou, estava inchando Goiânia. Então, nós vamos ver que tinha, nessa época, tanto é que depois nosso movimento foi ampliado, que ele atendeu não só as ocupações, mas o cidadão que vivia de aluguel, que era uma quantidade muito grande. Quer dizer, exigia no Brasil, nessa época, um projeto de moradia, porque realmente estava inchando as cidades, mesmo porque em busca de quê? Não só da questão da moradia, mas como as relações no campo elas estavam findando. O parceiro, o meiro, todas essas relações que tinha no campo do trabalhador estavam cessando com as máquinas e outras coisas indo para o campo. E vieram também em busca de quê? Da educação, da escola. Muitos vieram por isso, e também mais próximo à questão de tratamento da saúde, saúde física, né? Então, inchou muito Goiânia. Nós fizemos uma pesquisa na época para sabermos, na Nova Esperança, quem estava vindo da onde e por que estava vindo. E aí nós vimos que toda aquela região, a região de Itaberaí até Goiás Velho, toda aquela região, a maioria dos que ocuparam o Jardim Nova Esperança veio de lá, não diretamente. Alguns já viviam em Goiânia, mas eles, sabendo dessa área, o que eles fizeram? Chamaram os parentes para vir para Goiânia. Então, tem toda uma situação aí, tem alguns trabalhos sobre isto. Bom, então, chegando aqui, o João já colocou como se deu isso aí, a ocupação, e essa ocupação foi na Fazenda Caveiras. Então, é uma das fazendas também que não foi ocupada por condomínios, mas foi ocupada pelo trabalhador que precisava de moradia. E hoje, até o Córrego Caveirinhas, que quantas pessoas, adolescentes da minha época, saía longe do setor dos funcionários e ia pescar no Córrego Caveirinha, e que o Córrego Caveirinha hoje acabou. Quem for lá, é isso que a professora que nos antecedeu falou. Ali, eles tiraram toda a mata ciliar, fizeram bonitinho aquele lago, mas tiraram toda a mata ciliar e estão ali colocando tubos e canalizando o Córrego Caveirinha, que vai acabar. Nós sabemos que o fim dele é esse, né? Bom, mas aí, dentro dessa questão da Nova Esperança, para a gente fazer uma avaliação, por que o Jardim Nova Esperança, os moradores conseguiram ficar ali? É claro, uma é a organização, mas também o apoio que foi recebido de várias instituições aqui em Goiânia. A Lúcia lembra bem disso, né, professora? E nós vamos ver, dentro disso aí, nós tivemos apoio da Igreja Católica, do bispo Dom Tomás Balduino de Goiás, que veio celebrar uma missa lá na Nova Esperança, e deu todo apoio, o Dom Pedro Casaldáliga, e, na época, era o Dom Fernando, o nosso arcebispo em Goiânia, que também deu apoio. E, nessa época, eu trabalhava na Comissão Pastoral da Terra, na CPT, e os moradores do Jardim Nova Esperança, eu era estudante de Ciências Sociais aqui na Universidade Federal. E lá estava precisando de um advogado, porque, como o João colocou, eles estavam fazendo assinar coisas e tudo, e o povo não sabia direito como é que era aquilo. E aí, o que ocorreu? Uma amiga, que era advogada da CPT,
foi para lá dar uma assessoria para os moradores. E, como eu trabalhava na CPT, eu fui com ela e, junto, a gente começou ali a assessorar. E acabou fixando lá, porque os laços que nós fomos tendo durante esse processo aí foi muito interessante, porque dentro da história da Nova Esperança tem outras histórias muito interessantes, histórias cômicas, história de solidariedade e de amizade, muitas histórias bacanas. E, dentro disso aí, nós tivemos também o apoio da imprensa. Olha que a imprensa é difícil, né? Um apoio assim. Nós tivemos apoio da imprensa. Tanto é que grande parte do material que nós temos hoje em fotografia e em escritos foi doado para nós. Depois, o professor Nilton, que é professor aqui na Faculdade de Comunicação, ele é um grande parceiro, sempre foi um amigo querido nosso, que também ajudou muito. Assim como a igreja, dentro da Igreja Católica, assim, a imprensa e outros que viam aquela violência nos jornais e que achavam absurdo que os moradores tinham que ficar lá. E nesse processo todo, o que ocorreu? O João colocou um pouco, nós precisávamos nos organizar melhor, porque o que nós recebemos de cartas também, de sindicatos de São Paulo, da região sudeste, da região norte, foi imensa as cartas que a gente recebia de apoio. Então, isso tudo estimulou. E aí, o que foi criado primeiro? Uma comissão para negociar com o governo. E depois foi criado, como o João colocou, a associação, depois da comissão. E nós tivemos a preocupação de registrar em cartório, tudo como mandava a lei, essa associação. E aí nós fomos buscar, como fala aí o nosso poema, né, o último poema, os benefícios para o Jardim Nova Esperança. A primeira coisa era a abertura das ruas. Como não tinha abertura, não quiseram, a prefeitura, na época, a administração municipal, ela apostou que ia virar uma favela e que nós íamos, mais cedo ou mais tarde, era como um castigo para os moradores, porque não deu, eles, com toda a violência lá que apresentaram, mesmo assim, continuou, os moradores continuaram. Então, o que ocorreu? Nós resolvemos, então, abrir as ruas. E é muito interessante a organização que foi criada lá para manter essa luta. Com a abertura de rua, nós precisávamos criar, então, uma equipe que teria assim, um entendimento, pelo menos já fez, mediu cerca na roça, né? Então, tinha um grupo coordenado pelo João Rodrigues e o Robinho Martins Azevedo, que ele era estudante de agronomia. Então, ele tinha uma experiência também, porque o pai ele viveu no campo muito tempo, e aí o que ocorreu? Formou uma equipe muito bacana, que deu certinho. O mapa da Nova Esperança hoje, que está no mapa de Goiânia, é um mapa que foi feito pelos moradores. Não mudou nada, nem nome de rua, nem trajeto, nem nada. Foi aquele mapa que está lá, é um mapa que foi feito. Então, dentro disso aí, era pai de famílias. Então, nós precisávamos manter aquelas famílias, porque eles estavam por conta, o tempo corria. Senão, a prefeitura ia investir, o Estado ia investir. E nessa época, também, a administração do Estado, né, eles era contra essa questão dessa ocupação. Aí, o que ocorreu? Nós, numa assembleia, que também era parte da organização, tudo era decidido em assembleia. Assembleia, assim, imensa,
com muita gente. E aí nós definimos que nós íamos manter essas famílias. Então, todos já tinham pouco, mas sabia dividir. E, sabendo dividir, nós fizemos a manutenção de todo esse grupo que fez a abertura das ruas e dividiu os lotes. À medida que ia terminando uma quadra, nós temos todo o material ainda feito com lápis, ia dividindo, colocando, depois juntou e fez o mapa. Então, isso aí foi a visão de que precisávamos manter lá e precisávamos fazer o trabalho que era do Poder Público Municipal e que ele não queria fazer. E depois ficou as ruas certinhas e nós organizamos para contratar uma patrola para abrir as ruas. E aí, sim, ficou parecendo um bairro mesmo, porque aí já estavam as ruas tudo definidas, ficou como está hoje, só não tinha asfalto. E aí, o que nós precisávamos para comunicação? Nós precisávamos de algo que comunicasse com os moradores rápido. E aí, nós criamos os representantes de quadra. Cada quadra tinha 4 representantes, 2 homens e 2 mulheres, que era eleito pelos moradores da quadra. Eles faziam a eleição e elegiam esses 4. Por que 2 mulheres? As mulheres, às vezes, ainda ficavam, o homem era o provedor, e ele saía para trabalhar, a mulher ficava mais em casa. Então, ela também ali não ficava, sempre tinha um representante ali. E, dentro disso aí, era tão assim, interessante que nós criamos, então, os comunicados, o comunicado escrito. Esses comunicados, eles eram assim, coisa mais de urgência ou dando resposta, resultado daquilo que ficou para a direção, que é a Associação de Moradores, os diretores, ali ficou com aquelas tarefas, então ia dar resultado daquelas tarefas. E aí, rapidinho, você passava para o representante de quadra, cada um ia na quadra, passava para os representantes, todo mundo ficava sabendo. Assim, fazia os convites para as assembleias dessa forma, e nós tínhamos um boletim mensal. O boletim mensal pontuava a questão de retorno mesmo para os moradores, né? De tudo que ia sendo reivindicado. E notícias do Brasil, notícias do Estado, notícias da cidade. Então, ali tudo nós íamos organizando. E isso tudo fez com que tantos moradores criassem um laço de amizade e também se fortalecia para a permanência naquele local. E aí a prefeitura, a administração, foi até que o administrador, na época, o prefeito, ele teve que ser, como ele era colocado ainda, não tinha eleição para prefeito e nem governador, ele foi deposto, porque ele estava atrapalhando todas essas questões. Uma questão interessante. Aí nós íamos com a associação, quando precisava, nós íamos assim, 1.000 pessoas pela rua, ia até a prefeitura, que funcionava, a administração da cidade funcionava ali na Praça Cívica ainda. E nós sempre buscamos, então, os benefícios. E aí nós queríamos a energia elétrica. E aí, aqui, pela CELG, até então, não instalava. Eles negaram, falaram que o terreno não era legal e não ia colocar. O que nós fizemos? Nós buscamos na Constituição a questão dos direitos, né, dos brasileiros. E vimos ali alguns artigos sobre essa questão mesmo da energia. E nós fizemos um documento e fomos em Brasília. Fomos lá no Ministério de Minas e Energia. Chegando lá, nós conversamos e contamos
toda a nossa situação e contamos também, falamos que aqui a administração estadual, o governador, não queria nos ceder energia aqui pela CELG de forma alguma. E fizemos toda uma... Aí ele mandou uma carta para o governador dizendo que era para fazer. E aí foi cada vitória que a gente tinha era uma festa, né? E aí foi colocada energia, que para nós era assim, indispensável, a questão da energia e da escola. E a escola não queria, não construía. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos, aí fizemos a sede da associação, que é a casa de reunião, ela existe lá até hoje, como sede da associação. E aí, o que ocorreu? Nós tínhamos um grupo que tinha magistério, ou estava fazendo pedagogia, ou outro curso. E aí, o que nós fizemos? Montamos uma escola na sede da associação. Até que, e fizemos, a gente fazia barulho, né? A gente colocou no jornal, já que o prefeito ali não oferecia educação à escola para as nossas crianças e jovens, nós, então, iniciamos uma escola. Aí o prefeito iniciou a construção da escola. Só que depois ele ficou assim, com dificuldades conosco, e aí ele retirou todo o material. E aí o governador, o então governador na época, já tinha a primeira eleição depois, ele esteve no Jardim Nova Esperança. Nós entregamos, lá em Brasília, nós entregamos o nosso documento com abaixo-assinado com 2.000 assinaturas. E aí nós entregamos também para o governador 2.000 assinaturas pedindo a escola. Foi aí que ele construiu, que mandou e construiu o colégio estadual, que hoje também tem o ensino médio, e tem a escola, o colégio municipal, que tem o ensino fundamental, todo o ensino fundamental, até 9º ano. Então, toda essa organização, ela permitiu, e, de certa forma, nós ficamos como respeitados pelo que a gente fazia, todos, né, os moradores. Na verdade, a gente se inclui nisso porque nós também depois passamos a morar lá. E foi assim, foi uma experiência para nós, assim como o João colocou, assim única, muito interessante, né? E isso nos ajudou até a sermos melhores, ajudou a ser melhores, né? E para nós é uma alegria falar sobre o Jardim Nova Esperança. O Lúcio já está acostumado, né, Lúcio? Na Casa da Maria de Jesus, quando a gente precisa reunir, nós somos um grupo imenso, amigos até hoje. Eu visito, todos nós visitamos aqueles amigos já bem idosos daquela época, somos amigos. E isso são experiências de vida que nos faz crescer um pouquinho mais. Acho que é isso. É isso mesmo. Bom, agora a gente dividiu por temas, né, porque a história é muito grande e uma pessoa só falar cansa um pouco, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os movimentos culturais, né, do Jardim Nova Esperança. Assim, no meio de toda aquela pressão, né, de toda aquela pressão psicológica e física até, né, e as perseguições e tudo, mas o nosso movimento ainda pensava
ainda pensava na questão mais cultural, porque era uma forma da gente enfrentar aquela situação com mais prazer e com acho que mais seriedade até, né? Porque através da alegria a gente não vê tanto problema, né? A gente consegue resolver os problemas, e isso a gente fazia com muita classe até, né? Então, tinha uma forma de comunicação no setor, que a Geralda falou sobre os boletins, mas nós também criamos um meio inédito lá de comunicação, que foi uma rádio, né? E que, na época, começou com um megafone, aquele negócio, um alto-falante, que a gente colocava numa longa vara de bambu, aí a gente colocava o megafone, essa coisa lá na ponta da vara, e ela ficava bem alta. Então, o setor conseguia ouvir. E ali, aquele microfone, a gente mandava recadinhos, a gente cantava músicas, porque aí a gente foi conseguindo aglutinar também os artistas que moravam na região. E essa rádio, ela começou e funcionou, e ela foi até as vias de fato, né? Ela foi até a gente conseguiu uma aparelhagem. Mas no começo era recadinho mesmo, tipo, ô, Dona Maria, tal dia a gente vai na sua casa comer um arroz com feijão, ô, fulana, o rapaz está mandando um recado para uma moça, né? Então era uma forma de comunicação mesmo com os moradores, comunicação descontraída. E também a gente achava que a gente precisava reunir os talentos da região. E como é que a gente fazia isso? A gente ia nas casas e procurava saber o que a pessoa gostava, qual o tipo de cultura, de segmento cultural que a pessoa gostava. E a gente foi descobrindo cantores como Gilmar, né, artista mesmo de circo, era aquele povo das congadas, lá da Vila João Vaz, que também moravam alguns lá no Nova Esperança. E a gente conseguiu, através desses segmentos, a gente conseguiu criar um grupo que fazia essa comunicação de uma forma legal, que era o grupo de teatro. Nós criamos o primeiro grupo de teatro no Jardim Nova Esperança, ele se chama Grupo Alma Nova, e a primeira peça de teatro que esse grupo apresentou foi a história do Jardim Nova Esperança. A primeira parte, chamada A Terra é Nossa. Essa história foi apresentada num dia de uma grande festa, que eu vou falar sobre essa festa agorinha, é o 1º de maio. Mas esse grupo de teatro, ele era o nosso canal de comunicação com as autoridades, porque, através do teatro, a gente falava tudo que a gente queria, né? A gente falava, né? E não tinha jeito de prender a gente, né? Porque era um teatro, né? Aí a gente conseguia fazer isso. E, através desse grupo, outros grupos também formaram, né? Assim como o grupo Vida Nova, que foi outro grupo dentro do Jardim Nova Esperança, o grupo Força Jovem e o grupo Família Arcanjo. Esse grupo Família Arcanjo era um grupo de comédia mesmo, né? Mas eles trabalharam bem e fizeram um ótimo trabalho no Jardim Nova Esperança. Todos os grupos de teatro, eu queria só ressaltar isso aqui, todos os grupos de teatro Nova Esperança trabalhavam com o cotidiano, trabalhavam com os acontecimentos do dia, e do momento, e da situação do momento. Isso, para nós, era primordial, para todos os grupos, era estar passando essa informação, né, através até do conhecimento mesmo. Bom, então, aí a gente também criava as nossas festas, os nossos movimentos culturais, que eram as festas que a gente fazia. E a primeira festa grandiosa que a gente fez no Jardim Nova Esperança foi a comemoração do Dia do Trabalhador. Nós
nós entramos para Nova Esperança em julho, as perseguições aconteceram em setembro, de setembro, outubro, novembro e até dezembro. Em dezembro, a gente fundou a Associação de Moradores, e no dia 1º de maio de 1980, aconteceu a primeira grande festa no Jardim Nova Esperança. Nesse dia, nós conseguimos reunir 45 segmentos organizados do Estado, não só de Goiânia. Tinha gente de Goiânia, tinha gente do interior, de outras cidades, e esse movimento, e nesse dia, a gente solidificou o agrupamento, que é chamado União das Invasões, o primeiro movimento chamado União das Invasões, porque estava presente esse dia 45 segmentos, e cada representante levou para o seu movimento a experiência do Jardim Nova Esperança, assim como trouxeram para nós a experiência de luta do seu movimento. Então, para falar do 1º de maio, eu não vou estender muito, porque senão vai cansar, mas a gente tem também uma música que foi escrita pelo companheiro João, porque tudo para nós era festa, gente. Era festa, até quando a gente estava correndo, né? A gente fazia uma festinha. E então nós vamos... o Gilmar vai cantar também para a gente. Gente, o Gilmar, acho que eu não apresentei. O Gilmar é também um pioneiro do Jardim Nova Esperança. Ele participou ativamente do movimento, assim como nós, da ocupação, da estruturação e do desenvolvimento do Jardim Nova Esperança. Então, ele é companheiro, assim, que sabe tudo isso que a gente está falando aqui, não é segredo nenhum para ele, que ele também sabe disso. Por isso que ele canta tão bem as nossas músicas. Então, ele vai cantar para nós, 1º de maio, representando o que a gente pensava, né, nós trabalhadores, o pensamento de nós trabalhadores.
Edmar também é meu irmão, nós somos filhos de nordestinos, né, gente, que fomos ali para o Jardim Nova Esperança. Para vocês terem uma ideia, nordestino é assim, eles gostam de ter muitos filhos, né? Nós somos 14 irmãos, é o Edmar. A diferença nossa são 10 meses e 10 dias, são os 9 meses da barriga, mais 40 dias do resguardo. Ele é do dia 20 de outubro de 62 e eu sou do dia 10 de julho de 63. Muito bem. Vocês puderam perceber assim que tudo que foi falado aqui tinha uma relação direta com o movimento, com a organização, com a conscientização das pessoas, com o trabalho no dia a dia, com a realidade do Jardim Nova Esperança. Eu só queria relembrar um fato assim importante, que foi quando se tirou os representantes de quadra para fazer todo o trabalho, todo o traçado das ruas do Jardim Nova Esperança, é que nós fizemos o primeiro congresso de representantes de quadras e nós temos assim fotos, né? E foi assim primoroso ver a casa de reunião cheia de pessoas interessadas em discutir o movimento e realmente abrir as ruas. E às vezes, quando passava a medição naquela rua, às vezes nossa casa, por exemplo, ficou no meio da rua, né? E a frente da nossa casa, ela estava para a rua comercial, mas ela ficou, na medição, ela ficou para a Rua Nova Glória, frente para a Rua Nova Glória. Então, a nossa casa ficou a metade dela teve que ser destruída. E como é que a gente fazia isso? A gente fazia em mutirão. Todo mundo chegava, né, ali e fazia aqueles mutirões de final de semana. A gente ia tirando as casas, entupindo as cisternas e abrindo outras cisternas. Porque a nossa cisterna, por exemplo, ela estava no lugar errado. Teve que abrir a cisterna no lugar certo, dentro do lote. E a casa estava errada, então a metade da casa teve que ser destruída, né, porque ela estava para o lado errado. E assim sucessivamente, a gente foi fazendo. Vinha a primeira equipe, passava fazendo as medições do lote, colocando os piquetes, e a outra, depois, organizava o mutirão daquele lugar. E a minha mãe teve um papel fundamental, que minha mãe e a própria Ana Maria Melina ajudou muito na questão da comida, né? Então, as comidas eram feitas no centro comunitário e aquelas comidas levavam as comidas, né, para o pessoal que estava trabalhando. E as casas iam sendo colocadas no lugar certo. Isso é um fato importante para ser lembrado. E os movimentos culturais, eles foram surgindo exatamente com temas ligados ao cotidiano. O que aconteceu? Isso foi fortalecendo a luta. A luta foi se consolidando cada dia mais. Por quê? Porque já tínhamos uma comunicação, porque nós não confiávamos na comunicação. Lembra, 79, 80, nós estávamos saindo aí de um período de ditadura militar. Acho que o Pinheiro Salles, me parece, não sei se foi 81, que ele saiu da prisão. Ele era 79, ele saiu da prisão em 79, ele era preso político, né? Eu, por exemplo, fui servir o Exército em 81, eu servi o Exército em 81, eu tive que ficar quieto um ano, quase morria quando eu passava pelos movimentos e via os povos nas passeatas, e eu dentro de farda, dentro dos ônibus, não podia chegar. Por quê? Porque nós estávamos no clima da ditadura militar. Então, era muito, muito complicado. Uma vez eu estava vindo do quartel, e passando ali onde tem os prédios, que a Lúcia falou aqui, do Borges Landeiros, estava tendo um confronto com a polícia, porque a área estava sendo invadida também, né? E eu passei de ônibus. E quando eu pensei em descer, eu não pude descer. Por quê? Porque eu estava vindo numa quarta-feira do quartel, estava tendo prisões lá, e eu queria entrar no movimento, eu queria estar lá no meio, né? E não podia. Eu não podia fazer isso, porque senão eu ia ser preso e vocês sabem, muitas pessoas ainda estavam sumindo, desaparecendo, né? Teve muitas pessoas aqui em Goiânia que nunca encontraram essas pessoas que a ditadura militar desapareceu com elas, né? E eu não pude. E acabou que o terreno ele foi cedido aí para esse grupo dos landeiros aí, e hoje é um condomínio lá, horizontal, né? Grande, é um condomínio grande.
Então, assim, os movimentos tinham como ponte fundamental a comunicação, tinha uma rádio clandestina, né, essa rádio, tinha os boletins, os comunicados, muitas vezes nós sentávamos à noite para escrever, para soltar no dia seguinte. Era um comunicado de uma folha só. Tinha o Lúcio, acho que tem, no mestrado dele, ele gravou muita coisa, assim, ele conseguiu resgatar muita coisa. Então, era o comunicado 1, o 2, o 3, o 4, o 5, de acordo com a necessidade. Era uma forma de comunicação. Uma outra forma de comunicação era quando se tinha uma agressão, né? Que vinha aquela agressão. Então, quando se soltava um foguete, todo mundo se reunia. Era um código, assim, para os moradores. Soltou um foguete, todo mundo já sabia que tinha que reunir lá na praça, porque estava tendo algum tipo de confronto. Era uma comunicação. E eu, assim, eu me tornei artista, hoje eu sou designer, eu me tornei artista exatamente nessa época, porque tudo, você vê, não tinha internet, não tinha, tinha máquina de datilografia, né? Então, tudo era feito no stencil. E eu passei a desenhar, porque eu já desenhava, eu tinha habilidade com desenho, e eu passei a desenhar, e a ilustrar os boletins. Então, nós tínhamos uma equipe que fazia os boletins, e era a minha responsabilidade de ajudar a montar os boletins e ilustrar os espaços. Alguns espaços ficavam para serem ilustrados, né? Então, eu era um das pessoas que ilustravam. Isso trouxe para mim essa habilidade maior, que toda a minha formação artística, de artista plástico, hoje eu faço exposições, né, de arte, veio daí. E o fato de ter ido para o design também veio exatamente dessa possibilidade. E do teatro, porque minha mãe, ela que ensaiava nós. Minha mãe nos ensaiávamos, inclusive a primeira peça de teatro foi minha mãe que ensaiou conosco, né? E teve um momento muito importante que nós pegamos o grupo e nós fizemos um trabalho, acho que foi por esse 1º de maio aí que a Maria falou, não me recordo se foi esse ou se foi o segundo, que nós subimos a Avenida Central no Jardim Nova Esperança e fomos encontrar com a congada da Vila João Vaz, que vinha a congada. E foi assim um movimento, porque foi o dia da casa de reunião, né? E que foi o dia da inauguração da casa de reunião, que a Maria está lembrando aqui. Então, são memórias que a gente vai trazendo. E aí, o grupo de teatro eu fiz uma faixa bem grande, a maioria dessas faixas que aparecem nas passeatas, nas manifestações, tem a minha mão. E nós subimos e nós encontramos com a congada lá na entrada do Jardim Nova Esperança, né? E aí nós descemos junto com a congada. A congada veio no batuque e nós, o grupo de teatro, veio também. E foi parando tudo. Parou naquele momento. Então, são momentos assim memoráveis, é uma história muito, muito bonita e é uma formação que ela é para a vida toda. Eu nunca tive coragem de fazer certas coisas que os políticos fazem, que as pessoas fazem hoje, né, de roubar o patrimônio público, de fazer o que tem sido feito aí. Por quê? Porque nós tivemos uma formação ética muito forte, tá? Muito precisa, né? E isso é muito importante ser dito, né? Muito importante. Quando a gente vê todas essas mazelas que estão aí, né, sugando o dinheiro da nação, e a gente teve a oportunidade para fazer isso também, tá? Porque também, a partir de 93, nós assumimos o poder público, né? A esquerda ganha a eleição em Goiânia, e nós tivemos uma parcela grande. E nós somos o poder público, nós fomos atuar em áreas importantes do poder público. Mas nunca tivemos coragem e a ousadia que certas pessoas têm de pegar o patrimônio e depredar o patrimônio todo e ficar rico e comprar patrimônio e fazer o que foi, né? Talvez seja por isso que a gente não tem as condições financeiras que a maioria tem, mas a gente pode dormir tranquilo, ficar tranquilo, de cabeça erguida, sabendo, né, que o que tem, nós nunca tocamos a mão, não fizemos o que é errado, o que tem sido feito hoje, né? Então, de onde veio isso? Do Jardim Nova Esperança, né? Da militância política, da ética, do compromisso com a causa social, do compromisso, né, com a história, de contar a história como ela é, né, porque muitas pessoas tentaram deturpar a história, né? Então, e aqui eu me encerro a minha fala, né, que são 40 anos do Jardim Nova Esperança, e a gente está relembrando tudo isso novamente, e a gente quer colocar essa história no museu que nós estamos pretendendo construir ainda.
Eu queria saber quanto tempo a gente ainda tem. Nenhum, né? Acabou. Há 10 minutos? 10 minutos? Então, dá tempo. Nós vamos, quando o Dimar falou na casa de reunião, né, a gente fez uma homenagem nesse dia, lá na casa de reunião, e para casa. Né, é uma coisa para casa mesmo, um poema foi escrito, e a gente queria mostrar para vocês. Vai dar tempo, sim. Rapidinho. Então, vamos lá, né, Dimar? Eu acho esse poema muito bonito por aquilo que ele representou, pelo momento histórico que ele representou assim, para nós, para a nossa vida. Acho que começa contigo. Vou começar comigo, então. Este chão que agora piso, não posso deixar de lembrar, desde 1979. Foi o marco desse lugar, é a casa de reunião, a mãe mestra do pensar. Do alicerce ao telhado, tem história para contar. Tem a mão de Maria Benta, com um balde a carregar, massa para colher de pedreiro, do saudoso Valdemar. Chão que muitos se sentaram para discutir a situação, chão que já foi regado com lágrimas de aflição, chão que já foi testemunho da força da união. Paredes que já abrigaram várias manifestações, assembleias, festas juninas, aniversários e eleições, que já serviram de barricadas contra ataques e agressões. Janelas que representam mensagens de confiança, são os olhos da verdade, é a luz da esperança, são grades que fortalecem os elos da segurança. Portas que deixou passar muitas personalidades que vinham para conhecer nossas lutas e verdades, ou para participarem das nossas festividades. Telhado que já sustentou a fúria de um furacão, que protegeu do sol e da chuva, ou de qualquer uma invasão que porventura ameaçasse a casa de reunião. Casa que bem representa a luta desse setor. Em cada pedacinho tem a mão de um morador. Até a primeira escolinha foi aqui que funcionou. Muitos anos se passaram da luta que aqui se deu, e essa estrutura sagrada com o tempo enfraqueceu, parecendo pedir clemência ao povo que a ergueu. Cobertura pedindo telhas, paredes pedindo cores, jardins pedindo... Os quintais pedindo jardins e os jardins pedindo flores, janelas pedindo vidros por culpa dos predadores. Eram pessoas que sofriam vendo a casa se acabar, que mais uma vez no teu solo tiveram que se sentar para encontrar um jeito da estrutura restaurar. Através de doação, a reforma se concretizou. Vejam, senhores, por si mesmos, a beleza que ficou. A casa de reunião, o patrimônio do setor. 14 anos nós lutamos para o asfalto no setor. Finalmente conseguimos, nosso sonho se realizou. Esta é mais uma vitória que a casa nos proporcionou. Casa, tu és o espelho de beleza de uma união, és a trilha e o modelo de força e organização. Tu és o símbolo maior da luta da associação. És mãe que acolhe o filho em teu seio protetor, és o palco das ideias de cada um morador, que aqui vem para se reunir, para os seus direitos exigir, com carinho, paz e amor. Esse poema representa tudo que a gente pensava, tudo que a gente viveu ali na Nova Esperança e o amor que a gente tem, né, pela casa de reunião, que era o pivô, né, de toda a história, tudo que acontecia era ali através daquela casa, era ali que a gente se reunia. Mas antes da casa de reunião, a gente se reunia no bairro Capuava, no comecinho, nos primeiras reuniões, a gente reuniu no bairro Capuava, e a gente não pode deixar hoje de fazer uma homenagem a Ana Maria Melini, a freira que muito contribuiu no movimento do Jardim Nova Esperança, no movimento de ocupação do Jardim Nova Esperança. Ela estava lá, ela estava ajudando, e ela além de lutadora, era também poeta. Ela escreveu um hino do Jardim Nova Esperança. E essa homenagem que a gente quer fazer hoje é cantando o hino do Jardim Nova Esperança, que nós queremos encerrar com esse hino em homenagem a Ana Maria Melini. A Geralda quer falar um pouquinho? Só
Só lembrando que a Elza está aqui, a Elza da Capuava. É um bairro vizinho do Jardim Nova Esperança, já tinha um bom trabalho lá, comunitário, e foi todo o apoio que o Nova Esperança teve, até a questão das reuniões, foi lá no bairro Capuava. Então, a Elza está aqui, grande lutadora, que auxiliou muito o Jardim Nova Esperança, e que está aí na luta ainda, né, Elza? E a Elza não tem moradia. Ela vai ocupar um lugar. Pois é, eu não tinha, e fizeram uma assembleia e me deixaram um lote. Essa música tem um refrão que fala: todo um povo avança na nova esperança da vitória certa. Se vocês quiserem ajudar, fiquem à vontade. Essa música, a letra da Ana Maria Meline, e a música é minha mesmo, viu, gente? Eu tentei, ela escreveu a letra, entregou para a gente, falou: essa história é tão bonita que merece um hino. Aí ela virou à noite, e no outro dia ela entregou para nós: vocês colocam a música. Somos moradores desta João Vaz, que virou jardim, nova esperança. Somos construtores de luta e de paz. Vamos até o fim, que a fé tudo alcança. Todo um povo avança na nova esperança. A vitória é certa. Todo um povo avança na nova esperança. A vitória é certa. Da luta e da paz, somos defensores dos nossos direitos que a união nos traz. Deus por bem feito, pois somos opressores. Tem arma e tratores, mas queremos paz. Todo um povo avança na nova esperança. A vitória é certa. Todo um povo avança na nova esperança. A vitória é certa. Nossas próprias mãos plantaram a roça num só mutirão. Essa vila é nossa, a cruz de Jesus, nossa própria cruz. Abrimos a estrada, não tememos nada. Todo um povo avança na nova esperança. A vitória é certa. Todo um povo avança na nova esperança. A vitória é certa. Todo um povo avança na nova esperança. A vitória é certa. E assim nós encerramos a nossa participação. Queremos agradecer a paciência de todos, principalmente do Lúcio. Já tem história demais, né? Se eu contar a história aqui, a gente ia virar a noite, né? Tem tanta coisa. Para quem não teve a oportunidade, foram tantas falas aqui, nós tínhamos um grupo no Jardim Nova Esperança que fazia serenata do ano de 1980 até 82. Toda sexta-feira nós fazíamos serenata. Escolhiam aí 12 casas do bairro e fazia serenata à noite. Amanhecia a noite fazendo serenata.